Boa noite, povo mais feliz da terra, povo bendito do Senhor, graça e paz, meus amados, minhas amadas. O pessoal não está aqui, mas quando a gente encerrar essa live e alguém começar a assistir, ela assiste no comecinho, né, gente? Aí, pelo amor de Deus, né? Então, seja bem-vindo no nome de Jesus, cada um de vocês que vão assistir essa live, que vão estar aqui com a gente. Já tem 2 pessoas que a gente já deu, sejam bem-vindos no nome de Jesus. E o desejo do meu coração é que nessa noite o Devocional Rema possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Jean Carlos, seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus ao Devocional Rema dessa noite. E eu quero já começar dizendo que nós tivemos um Devocional Rema maravilhoso no Instagram. Pastora Raquel Melo, minha amiga querida, esteve conosco lá no Instagram, uma participação maravilhosa, agradecendo a Deus por cada uma das pessoas que tem nos acompanhado no Instagram e aqui também no Facebook, e dizer assim que Deus falou aos nossos corações nessa noite. Pastor Fernando Lima, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus falou muito aos nossos corações nessa noite, lá no Instagram. Eu terminei por volta de 20 minutos atrás, de 20h40 a live, nós iniciamos às 19 horas, e foi assim um tempo maravilhoso. Deus falou de maneira sobrenatural conosco, acerca dos caminhos do coração. E o texto que nós trabalhamos, né, que Deus nos deu como vertente, Márcia Moreira, minha amiga Marcinha, bem-vinda, amiga, em nome de Jesus. Aquilo que Deus nos deu como vertente para nós trabalharmos nessa noite dentro da palavra do Senhor, para que o Senhor nos dê o seu rema. A palavra onde o Senhor quer nos dar um rema nessa noite, ela está em Salmo, livro de Salmo, capítulo 30. Salmo, capítulo 30, deixa eu minimizar aqui o Spotify. Salmo, livro de Salmo, capítulo 30. Deise Bonfim, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com você esse Salmo, Salmo 30, e dizer para você que Deus tem um rema para nós nessa noite. Deus tem algo que Ele quer comunicar ao nosso coração através do Salmo 30. Minha amiga, pastora Ana Paula, bem-vinda. Pastora Ana Paula Oliveira, líder da MUPORD, um grupo de mulheres maravilhoso. Vanessa Dáguila, bem-vinda em nome de Jesus. Pastora Ana Paula é uma bênção. Amo muito minha amiga querida, seja bem-vinda. Todos que estão na live, sejam bem-vindos. Eu quero, nessa noite, que a gente venha meditar no Salmo 30, porque assim Deus nos deu lições poderosas através desse Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tenha piedade de mim. Sê meu auxílio. Versículo 11. Tornaste o meu pranto em riso. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aleluias. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor, que fala conosco de maneira sobrenatural. E assim, quando nós estamos lá no Instagram
meditando nesse salmo. Foi muito engraçado porque Deus nos deu a direção de nós refletirmos sobre ele, não na sequência, mas dentro daquilo que o Espírito de Deus comunicou ao meu coração. Então, ele diz aqui no versículo 5, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Perdão, versículo 6. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Aí quando a gente fala isso, a gente vai lá para o versículo 2. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida para que não descesse ao abismo. Eu fui lá embaixo, depois voltei. Porque eu entendo que esse salmo é um salmo onde o salmista ele vem diante de Deus agradecer o benefício da vida, agradecer a Deus o benefício da mudança de história, agradecer a Deus o benefício da história dele estar sendo transformada pela boa mão do Senhor. Pastora Silvana, bem-vinda. Minha mãe Estora Lindalva Souza, bem-vindo em nome de Jesus. E ali ele agradece ao Senhor o benefício recebido. E que benefício foi esse? Foi o livramento da vida, da alma dele, que estava prestes a descer à sepultura. E o Senhor, com mão poderosa, o curou, o sarou e o tirou, não permitiu que ele descesse à sepultura. E aí, eu entendo, Michele, seja bem-vindo em nome de Jesus, Michele Garcia. E aí eu entendo que ele confessa, ele agradece ao Senhor por este livramento, e aí ele confessa por que aquele mal se abateu sobre ele. Porque uma coisa que... Oh, glória a Deus, Michele, Deus seja louvado. Deus seja louvado, toda a glória para ele, em nome de Jesus. E ali ele diz, ele confessa por que o mal veio sobre a vida dele. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Por que o dia mal bate na nossa porta? Porque verdadeiramente o dia mal não é projeto, não é vontade absoluta de Deus para a nossa vida. Deus não planeja, não permite o dia mal simplesmente para nos fazer sofrer. Sempre tem um propósito. E nós precisamos entender qual o propósito do dia mal na nossa vida para que verdadeiramente o dia mal alcance efetividade, cumpra o seu propósito. O dia mal na minha vida e na sua vida, ele tem a função de nos corrigir, de nos ensinar, de nos fazer voltar atrás dos nossos maus caminhos e verdadeiramente andarmos nos caminhos que alegram o Senhor. Essa é a função do dia mal. É me fazer enxergar cada passo que eu dou com os olhos de Deus. Porque quando eu olho os passos que eu dou com os meus olhos, eles podem parecer bons ao meu olhar. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Meu irmão Anderson Barreto está aqui na live. Anderson Andrade Barreto, meu irmãozinho, seja bem-vindo. Então, nós muitas vezes vamos achar que os caminhos do nosso coração, que os caminhos que nós escolhemos são os melhores. E muitas vezes os caminhos que nós escolhemos nos levam para longe do Senhor. E o Senhor nos chama de volta à vontade dEle, ao tempo dEle, a nós andarmos naquilo que Ele quer e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque estamos tão envolvidos em ouvir a nossa voz, em dar vazão aos nossos desejos, que já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, não como deveríamos. E aí é a hora que o dia mal bate na nossa porta, é a hora que a correção de Deus vem, porque a correção de Deus é uma das maneiras mais eficazes que Deus tem para nos fazer encontrar novamente a nossa rota, para nos habilitar a entrar novamente no nosso propósito. E aí ele vai dizer, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Ele estava tão abençoado, a vida dele estava tão boa, tão maravilhosa, que ele começou a perder de vista o fato de que
Tudo de bom que acontecia na vida dele era a expressão do amor de Deus por ele e pela vida dele. Porque toda vez que eu e você somos beneficiados pelo Senhor, quando Deus nos dá livramento e escape, quando Deus abre porta de emprego, quando Deus nos faz prosperar, quando Deus abençoa a nossa empresa, a nossa fonte de renda, sabe? Quando Deus abre assim portas de honra para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, tudo isso Deus está fazendo porque nos ama, não porque merecemos. Porque verdadeiramente, nós não merecemos os benefícios do Senhor. Entendeu, Michele? Nosso coração é enganoso e os nossos pés, guiados pelo nosso coração, podem sim nos levar para longe do Senhor. E foi o que aconteceu com esse salmista. Ele declara mesmo, na minha prosperidade eu dizia, não vacilarei jamais. Isso quer dizer que ele começou a achar que tudo de bom que acontecia com ele era merecimento. Que a vida dele estava boa porque ele merecia. Que tudo que Deus fazia por ele era porque ele era o cara. O crente, o santo, sabe? Fátima Lima e Beatriz Kima, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Quando a gente começa a olhar para cada benefício que Deus nos dá e começa a achar que eles estão chegando na nossa vida porque nós merecemos, ou quando nós já não enxergamos mais os benefícios do Senhor, eu levantei e já não consigo mais agradecer pelo fôlego de vida. Eu sentei na mesa e parti o pão com a minha família e já não consigo mais agradecer o fato de ter família e de ter pão para dividir com eles. Sabe? Quando essas pequenas coisas do dia a dia, esse cuidado diário de Deus conosco, já não são motivos para nós de sermos gratos ao Senhor. Pelo contrário, tratamos como coisas normais, cotidianas, tratamos como coisas irrisórias, sem nenhum valor. Já não valorizamos mais a vida, o pão, a família. Já não valorizamos mais a saúde. Quando nós começamos a não enxergar com um olhar de valorização os benefícios que temos recebido diariamente do Senhor e não temos mais o desejo de expressarmos diante dele gratidão por esses benefícios, essa é a hora em que talvez o Senhor, com a sua mão, vá retirar algum desses benefícios. Para que, com a ausência dele, nós venhamos a valorizar aquilo que quando tínhamos não dávamos valor nenhum. Então, muitas vezes, Deus vai fazer isso na minha e na sua vida, e é o que aconteceu com o salmista. Na minha prosperidade eu dizia, não vacilarei jamais. Versículo 6 do Salmo 30. E aí o Senhor fez o quê? Permitiu que o mal viesse sobre ele. Permitiu que a adversidade viesse sobre ele. Lá no versículo 11, ele diz que Deus tornou meu pranto em alegria, desatou o meu pano de saco e me cingiu de alegria. Então isso quer dizer que nesse processo, antes de Deus mudar o pranto dele em riso, ele esteve vestido com pano de saco e coberto de cinza. E nós precisamos entender que quando o dia mal chega na nossa porta, ele chega com o propósito de nos corrigir e de corrigir a rota que o nosso coração traçou para os nossos pés. Então, o dia mal, ele vem para nos fazer, sabe, dar aquela volta de 180 graus e retornar à presença do Pai e retornar à vontade de Deus. O dia mal vem para que nós não venhamos mais a escutar a voz do nosso coração, mas para que nós venhamos a tornar a inclinar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. O dia mal vem para que nós venhamos a dizer que toda a prosperidade que nós temos não é merecimento, é benefício, é expressão do amor de Deus para mim e para a sua vida. Todo dia mal acontece para que nós venhamos novamente voltar a dar a valor a todos os benefícios do Senhor. E ali ele diz no versículo 8, a ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Versículo 3,
Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me em vida para que não descesse ao abismo. Versículo 2. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. O momento que ele viveu, a perda, o fundo do poço, a situação de confronto que o Senhor fez com que ele vivesse para que ele não mais achasse que toda a prosperidade que ele tinha era porque ele merecia, porque ele se mantinha de pé, era porque ele era cheio de dons, de talentos, de qualidade. Então, em toda aquela prosperidade, o coração dele se assentava no fato de eu não vacilarei jamais. E o dia mal bateu na porta dele para fazer ele entender, ei, tudo de bom que você tem não é porque você não vacila. Tudo de bom que você tem não é porque você é perfeito. Tudo de bom que você tem não é porque você é maravilhoso, não. Tudo de bom que você tem é porque Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele é bom com você. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Então, por favor, não atribua os benefícios que você recebe a merecimento. Eu tenho me comportado... Sabe aquela história do Papai Noel? Se a criança não se comportar bem o ano todo, não vai ganhar presente no final do ano. Porque se não se comportar bem o ano todo, papai faz o dia mal chegar na porta para fazer você começar a se comportar bem. E quem se comporta bem não é digno do presente, não. Porque se comportar bem é obrigação. Qualquer criança que é educada pela sua família, ela é educada para se comportar bem. E uma criança que se comporta bem não está fazendo um favor para pai e para mãe. Pelo contrário, está sendo beneficiado pelo aprendizado e educação recebida, para que seja uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter. Sabe? Então, tudo de repreensão, de exortação que nós recebemos, não é para que a gente volte a se comportar bem para receber as bênçãos, não. Elas são para colocar os nossos pés de volta na rota de Deus para a nossa vida, mas não para a gente ser abençoado. Não, 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 não. É para que o nosso caráter, a nossa personalidade, seja tratada por Deus, para que nós venhamos na terra manifestar as características do nosso Pai. Evangelista Ney Santos, meu amigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, tudo de bom que o salmista recebeu, fez com que ele começasse a crer que era por merecimento. E nessa hora a gente começa a pensar que quando eu acho que as coisas boas que eu recebo de Deus são por merecimento, eu começo a me colocar num patamar acima das outras pessoas. Sem querer, eu posso até mesmo destronar Deus como o Senhor da minha vida e me assentar no trono da minha vida e ser meu próprio Deus. Fazendo as minhas vontades, cumprindo cada um dos meus desejos, atendendo às escolhas que eu tenho feito. E aí, enquanto nada dá errado, a gente está, não, porque Deus está comigo, tá vendo? Eu escolhi aquele negócio que não era tão bom assim para mim, mas ainda está tudo dando certo. Então, se está tudo dando certo ainda, porque Deus é comigo. E olha, nisso eu quero falar uma coisa que a gente já viu muito. E eu não vou falar o nome porque a gente conta o milagre, mas não vai falar o nome do santo. Né? Missionária Vera Lúcia, seja bem-vinda, minha amiga, em nome de Jesus. Josiane Santos, bem-vindo em nome de Jesus. Então, assim, durante um tempo, assim, eu conheço um pastor, muita gente conhece, né? Em que ele pastoreava uma igreja como pastor-presidente e era um profeta do Senhor. Era, não é, porque quem é profeta é profeta. Recebeu o dom profético. E ele, sendo um profeta, ele seguiu a sua vida. Tânia Mara Lima, minha amiga. Beijo, amiga, seja bem-vinda. E ele seguiu a sua vida normalmente, até que chegou um momento em que a gente não sabe quando, porque só quem sabe quando é Deus, porque só Deus conhece o caminho do coração da pessoa. Missionária Cristina Santana, bem-vinda, amiga, em nome de Jesus. E ali, um dia, esse homem caiu. Só que ele caiu e ninguém viu. E ele caiu e ninguém viu. E ele continuou pastoreando a igreja e nada de mal aconteceu. E ele tornou a cair. Está em adultério.
E aí, o tempo foi se passando, e estar em constante adultério, se tornar um pecador recorrente neste pecado específico do adultério, se tornou algo corriqueiro para ele. E você sabe que um abismo chama outro. E para você poder esconder adultério, você tem que mentir, você tem que enganar, você tem que fazer um monte de coisas. E um abismo foi chamando o outro. E os anos se passaram e a igreja continuou de pé. Eu conjecturo que ele chegou no ponto em que ele dizia assim: na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Essa prosperidade é minha, não vou cair dela, não vou perder, não vai dar nada de errado, eu posso continuar errando que Deus é comigo. Eu posso continuar errando porque Deus continua me usando. E isso não é exclusividade dele, não. Tem um montão de gente por aí que está do mesmo jeito. Isso pode acontecer com você e comigo. Porque ninguém está livre de falhar, de cair ou de pecar. É por isso que a Bíblia diz que se o homem cair, 7 vezes o Senhor levantará. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, queda é algo que pode acontecer a qualquer ser humano. E ele se tornou um pecador recorrente, só que com capa de pastor, com capa de ovelha. E ele seguiu por muitos anos pastoreando e tendo essa prática. Por fim, muita gente já sabia, mas não tinha como provar. E só se orava para que o Senhor viesse revelar. Eu era uma das que orava. Senhor, traz à tona. Traz à tona porque tem um povo que ele bota a mão em cima, ele está com a mão contaminada. A mão do adultério dele é a mão que ele impõe sobre a cabeça das pessoas. Senhor, em nome de Jesus. E aí, por fim, ele não apenas adulterava, não apenas mentia, mas já usava dinheiro de dízimo e oferta para sustentar a sua prática ilícita. Seja bem-vinda, Sueli Fortunato, em nome de Jesus. E aí um dia, me chamaram para pregar nessa igreja. Eu, quando olhei para o convite, a pessoa me convidou, eu falei, você tem certeza que você quer me convidar para pregar lá? Não, pastor, eu vou ficar muito feliz se você for pregar lá. Falei, amém, vou orar. Vou orar. Te respondo essa semana ainda. E quando eu fui orar, eu falei, Senhor, eu preciso saber se o Senhor me dá direção de ir pregar naquela igreja. Se o Senhor disser que não é para eu ir, eu não vou, tranquila. Se o Senhor disser para eu ir, eu também vou tranquila, porque se o Senhor disser para eu ir, o Senhor me garante. Mas, sinceramente, pai, eu não vejo propósito de eu ir até aquele lugar ministrar a tua palavra. E ali o Senhor me pegou e falou, você vai. Porque você vai àquele lugar ministrar a palavra e você vai como profetiza. Você vai para profetizar contra aquele altar. Porque o altar está corrompido. E eu vou te levar naquele lugar para profetizar contra o altar. Vamos nós. Tinha uma... como é que eu vou dizer? Tinha um tema, era campanha. E aí... papai do céu. Senhor, vai e me dá um texto bíblico para pregar. Lá em Josué 7, sobre o pecado de Acã, quando Israel foi lutar contra a cidade de Ai, que era uma cidade pequena com um exército fraco, e Josué, que era o comandante dos exércitos de guerra de Israel e já era o líder de Israel, preparou um exército pequeno, pouca gente, para ir lutar contra aquela cidade.
E quando ele chegou naquele lugar para lutar, o exército de Israel perdeu a batalha, mas assim, debaixo de uma vergonha terrível. E Josué voltou para Israel, fez santa convocação, convocou um santo jejum. E naquele jejum foi usado o Urim e o Tumim. E através do Urim e do Tumim, Deus revelou qual foi o problema de Israel. Porque Deus tinha dado uma palavra que tudo que tivesse acontecido a Israel na batalha anterior, que tudo deveria ser queimado a fogo, que nada deveria ser trazido para dentro do arraial. E um homem chamado Acã, ele trouxe um tecido muito bonito para dentro da sua tenda. E ele trouxe aquele tecido para dentro da sua tenda e também trouxe prata e trouxe uma cunha de ouro. E através do Urim e do Tumim, Deus revelou que o pecado de Israel havia sido trazer um anátema para dentro do arraial. E o Senhor mostrou, através do lançar o Urim e o Tumim, a tribo da qual Acã fazia parte, depois apontou a casa de Acã. E aí Josué foi até ele e o espremeu. Deus falou que alguém fez loucura em Israel e trouxe anátema para dentro do arraial e apontou a tua casa. O que tem na tua casa que desagrada ao Senhor? E aí em Josué, capítulo 7, no versículo 20, respondeu Acã. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. E ali, naquele dia, por causa do pecado de Acã, ele e a sua casa foram apedrejados. Foram apedrejados no Vale de Acor. E queimaram a fogo. Os queimaram a fogo, os apedrejaram. E depois se lançou um monte de pedra sobre eles, para que se soubesse que ali o Senhor removeu o pecado de Israel. Aí o Senhor vai me dar esta palavra para pregar lá, que é a palavra que não era a palavra da campanha. Se eu não me lembro bem, era uma palavra em Mateus. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que eu vou lá pregar o pecado de Acã? O Senhor falou assim: você vai e vai como minha profetisa. Porque o que eu vou falar através da tua boca é que chegou o tempo de eu apontar aonde está o pecado. E quando o pecado for feito, eu vou executar minha justiça. Lá fui eu pregar. Quando eu preguei, eu realmente entreguei o rolo que Deus me deu, sem olhar para o lado. Que eu tenho compromisso é com quem me chamou para pregar e não em agradar a plateia, porque quem agrada a plateia é humorista. Humorista tem que agradar a plateia, ator, né, de teatro tem que agradar a plateia. Seja bem-vinda, Cristiane Ivan Cardoso, em nome de Jesus. Por que tem que agradar? Porque vive disso. Porque se não agradar a plateia, num próximo espetáculo que ele coloca em cartaz, aquele espectador, né? Aquele espectador não vai assistir ele. Eu não tenho que agradar a plateia nenhuma, porque eu não vendo ingresso para pregar. Então, meu compromisso em pregar é com quem me chamou. Então, naquele lugar, eu entreguei o rolo todinho que Deus me deu, sem olhar para o lado. Quando eu cheguei na igreja, esse pastor desceu do altar, me cumprimentou, saiu pelos portões da igreja, entrou no carro e foi embora. Que o capeta que estava nele sabia o que Deus ia falar naquela noite. Falaram muito mal de mim. Muito! Falaram tão mal de mim
que uma pessoa que era da igreja, dessa igreja, mandou uma mensagem para mim e falou assim: você pregou lá na igreja há poucos dias, eu não estava lá no dia que você pregou, né? Eu falei: foi. Olha, vieram falar muito mal de você para mim. Muito mal. Que você ficou usando o púlpito para dar marretada, que você veio para afrontar, que isso, e ela foi falando. Falaram tudo isso de você. Falei: é mesmo? Ela é, eu falei: problema de quem falou, vai resolver com Deus. Eu não quero nem que você me diga quem falou. Não me interessa. Eu fui até aquele lugar como profeta. Eu estou te dizendo, vou te dizer uma coisa. Deus me levou lá para profetizar contra o altar e para dizer que vai derrubar aquele altar e trazer o pecado que está escondido para fora e que se podem contar os dias. Então fica tu ligada. Porque vai ter um rebuliço naquele lugar, mas isso é problema de Deus, não é meu. Eu não quero saber de nada. Minha função foi só ir lá profetizar contra o altar, trazer aquilo que Deus mandou eu trazer. Daí por diante, eu não tenho nada com isso, tudo é com Deus. Agora, eu fui como profeta. Quiserem falar mal de mim, não tem problema nenhum, não. Porque a Bíblia manda julgar a profecia, não o profeta. Se estão me julgando, vão resolver com Deus que me levou lá para profetizar. O que aconteceu? Bem-vindo, Vinícius, em nome de Jesus. Um ano depois, algumas mulheres que se envolveram com esse pastor denunciaram ele. E o pecado dele foi levado para a convenção, a igreja era convencionada, e simplesmente a convenção fez uma reunião com ele, com toda a membresia da igreja, todo o ministério, com todas as provas dos adultérios, de alguns adultérios dele, colocou tudo na mesa, mostrou para a igreja toda, e ele foi arrancado da presidência da igreja, e a convenção colocou um outro pastor, que era um dos vices, para assumir temporariamente, e depois trouxe o outro pastor que assumiu a igreja até mudou de nome. 3 meses depois do ocorrido, 3 meses depois da destituição desse pastor da presidência do ministério, eu encontrei com um evangelista dele na rua. E o evangelista foi um dos que mais falou mal de mim. E não foi porque ninguém me contou, não, porque eu sabia. Porque Deus não me deixa enganada. Foi um dos que mais falou mal de mim, mas me marretou com força por causa daquela mensagem. E eu estava no sacolão fazendo compra, porque eu já falei com vocês que eu sou uma pessoa normal. E eu estava no sacolão fazendo compra. E eu estava saindo, ele estava chegando. Eu passei por ele e falei: a paz do Senhor, evangelista fulano. E dei 2 passos para sair. Ele rapidamente passou na minha frente, entrou na minha frente e falou: a paz do Senhor, pastora. Eu falei: a paz do Senhor. Ele: pastora, eu preciso falar com a senhora um minutinho. Eu falei para ele: olha, evangelista, se só puder conversar comigo depois, que eu estou com as bolsas pesadas aqui, né? Então eu preciso ir embora. Ele falou: não, por favor, pastora, me dá 1 minuto porque eu preciso lhe pedir perdão. Falei: vaso, já pode pedir perdão que eu quero já te perdoar em nome de Jesus. Aí ele falou: mas eu nem falei por que eu estou pedindo perdão. Eu falei: é irrelevante. Seja lá o que você tenha feito contra mim, você já está perdoado no nome do Senhor Jesus. Não tem problema nenhum com você, vaso. Meus problemas todos eu resolvo com o papai, tá tudo certo. Seja lá o que você tenha feito, eu nem sei o que é. Não, pastora, mas eu preciso dizer, porque o peso está em mim. E se eu não disser, meu Deus vai cobrar de mim, eu preciso falar. Eu botei as bolsas no chão, falei: então fala aí, filho, pode falar. Ele falou: pastor, eu quero lhe pedir perdão, porque a senhora pregou no passado lá na igreja sobre o pecado de Acã. Eu falei: sim. E a senhora falou em cima do altar que Deus tinha levado a senhora, pregou tudo, e no final a senhora falou assim: hoje eu vim aqui como profeta, para profetizar contra esse altar. E Deus manda dizer que aquilo está escondido e vai botar para fora. E não tem ninguém que pode impedir a mão de Deus de desenterrar o que está escondido, e todos os olhos verão. Assim diz o Senhor. Você disse isso aquele dia no final da pregação. Falei: disse. E você sabe o que aconteceu lá na igreja, que o pastor fulano foi destituído. E você sabe por que ele foi destituído? Eu falei assim: irmão, o bairro inteiro está sabendo. Porque o bairro está pegando fogo com a história da destituição dele e o motivo da destituição dele. Só que para mim, vaso, a destituição dele não é novidade nenhuma. Assim como o pecado dele não é novidade nenhuma.
que há muitos anos Deus me revelou qual é o pecado dele. Deus, quando me tirou de lá, me revelou qual era o pecado dele. E eu agradeci ao Senhor por ter me tirado. Então, vaso, o pecado dele para mim não era novidade. Agora, o que Deus fez, eu estou tranquila, porque Deus falou comigo o que ia fazer. Então, eu estou em paz. Pastor, eu quero lhe pedir perdão, porque eu falei muito mal da senhora. Porque eu falei que a senhora era linguaruda, que a senhora estava fazendo fofoca, inventando história, contenda, que aquela palavra era para ministro em cima do altar que estava em pecado, dizendo que a igreja estava com o altar contaminado. E eu fui um dos que... Olha, todo mundo falou mal da senhora, mas eu falei da senhora horrores. Para todo mundo que eu pude encontrar na rua, eu falei mal da senhora. Então eu preciso lhe pedir perdão. Falei, meu filho, você está perdoado em nome de Jesus. Agora, tudo que você falou de mim, que você não tem como voltar para cada pessoa que você falou e desdizer, Deus vai te pedir conta, eu estou tranquila. Isso é problema seu com Deus. Mas com relação a mim, está perdoado, filho. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus, porque aquele dia eu fui lá como profeta do Senhor. Eu não fui pregar para agradar ninguém. A verdade é que toda vez que a gente estiver numa situação como essa, achando normal pecar, destronando Deus do trono da nossa vida, colocando as nossas vontades, colocando o velho homem sentado nesse trono, mas dizendo que é Deus que é o dono, ele vai nos confrontar. O salmista foi confrontado pelo Senhor e o confronto foi tão pesado. Shirley Cecim, seja bem-vindo em nome de Jesus. O confronto do Senhor foi tão pesado com o salmista que ele esteve prestes a descer à sepultura. Prestes. Mas nessa hora em que ele conseguiu olhar para dentro de si e entender que o pecado dele, sabe? Que ele se tornou alguém autossuficiente. Que ele vivia das escolhas dele, não das escolhas de Deus. E toda vez que eu abro mão das escolhas de Deus para viver as minhas escolhas, eu estou dizendo para Deus que eu não preciso dele. Que eu sou autossuficiente, que eu me basto para resolver a minha vida. E se tem uma coisa que crente, filho de Deus, tem que ser dependente do Pai. E toda vez que nós dizemos ao Senhor, não preciso das suas escolhas, eu tenho as minhas e vou viver por elas. Eu estou dizendo para Deus que Ele não precisa ser o dono da minha vida. E nem me guiar, nem me direcionar. Então toda vez que nós entramos na visão da autossuficiência, da arrogância, da soberba, da ingratidão, o dia mal vai bater na nossa porta e talvez nos faça chegar perto da sepultura. Mas há esperança. No versículo 2 ele diz, Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Versículo 8, a Ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Versículo 10, ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, seu meu auxílio. 11, tornaste o meu pranto em riso, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Terrível, né? Versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí ele finaliza, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Sabe qual é a verdade? Quando nós reconhecemos os nossos maus caminhos, quando nós reconhecemos que Deus não está assentado no trono do nosso coração, nós precisamos destronar o nosso eu, colocar Deus no lugar dele, nos abatermos diante dele, porque o salmista diz que Deus tornou o pranto dele em riso e que Deus desatou o pano de saco e cingiu ele de alegria. Então isso quer dizer que ele, quando reconheceu o seu pecado, quando ele reconheceu o seu mau caminho, ele se cingiu de pano de saco, se cobriu de cinza e ele se humilhou diante do Senhor. E a Bíblia diz que nós temos que nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no tempo certo Ele nos exalte. E quando o salmista desceu de pano de saco e cinza diante do Senhor, foi a hora que o clamor, a súplica, o arrependimento dele moveu a mão de Deus a favor dele. E o Senhor não apenas não permitiu que ele descesse à sepultura, mas desatou dele a veste de pano de saco, tirou-lhe as cinzas e tornou a tristeza dele
em riso. E na hora que a tristeza dele se tornou em riso, foi quando o amanhecer chegou. Porque ele chorou, ele gemeu, e esse tempo foi como se fosse uma noite para ele. Mas no tempo em que o Senhor trocou a tristeza dele por riso, foi o tempo em que o amanhecer chegou. Então, nessa noite, o desejo do meu coração, para a nossa vida, é que nós tenhamos olhos espirituais para ver os nossos caminhos, para enxergar o nosso interior, para termos discernimento espiritual de quem está assentado no trono da nossa vida, para que, em nome do Senhor Jesus, nós possamos viver uma vida de correção de trajetória, que nós possamos viver uma vida de agradar ao Senhor, para que Ele tire o nosso pranto, nos dê motivo de riso e faça o amanhecer chegar em nós. Amém? Que o nosso coração possa ser voltado para o Senhor. Que nós não venhamos ser enganados pela nossa carne, pela nossa cobiça. Que nós não venhamos ser dominados pela soberba, nem pela arrogância e nem pela sensação de autossuficiência. Mas que a cada dia nós venhamos ser dependentes de Deus, entendendo que tudo o de bom que Deus faz para você e para mim, Ele faz por amor. Ele faz porque Ele não nos ama e não porque não merecemos. Elizabeth Barroso, bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. Deus não faz nada na minha vida ou na sua vida porque nós somos os bonzões ou porque merecemos. Tudo que Ele faz por bondade, Ele faz por misericórdia, Ele faz porque Ele nos ama com amor eterno. Então, viva todos os dias reconhecendo em cada pequeno cuidado de Deus para a sua vida esse amor eterno que Ele manifesta sobre você em cada respirar, em cada deitar, em cada levantar. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, o desejo do meu coração é que esse rema abençoe você, edifique sua fé, anime o seu coração para fazer você continuar, fazer você prosseguir em servir ao Senhor da maneira que Deus deseja que nós venhamos a andar com Ele. E segunda-feira a gente está de volta, o Devocional Rema é de segunda a sexta-feira, no Instagram às 19 horas, e lá no Instagram a gente sempre tem alguém que participa junto com a gente, que Jesus leva seus convidados. E aqui no Facebook é de segunda a sexta, às 21 horas. No Instagram, 19 horas, de segunda a sexta. Aqui, 21 horas, de segunda a sexta. Segunda-feira que vem, a gente está de volta aqui, às 21 horas. Eu volto com o Devocional Rema. Um bom final de semana. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, graça e paz.